Partidos de oposição protestaram neste sábado contra o governo federal. Hoje, domingo, apoiadores fizeram um protesto em Angra dos Reis. Sobre esse assunto, converso agora com o cientista político Antônio Lavareda. Lavareda, boa noite. Boa noite, Felipe. Bom, deixa eu só dizer o seguinte. Em primeiro lugar, tem essa questão de Angra dos Reis, apoiadores do governo Bolsonaro, tá? Porque ficou ali apoiadores e alguém pode dizer apoiadores de quem? Do governo Bolsonaro. Vamos lá. Vamos começar por ontem. A situação que a gente viu, mais de 20 partidos de oposição organizaram, né, as manifestações do sábado. Passadas aí 24 horas. Que avaliação que dá para fazer, Lavareda? Olha, Felipe, foi praticamente unânime a constatação de que essas manifestações tiveram um volume significativo, mas também estiveram bastante aquém do que os organizadores projetavam, né, prometiam, e do que poderia ser comparável, eventualmente, ao 7 de setembro, que foram as grandes manifestações dos apoiadores do presidente Bolsonaro. É importante nós entendermos por que isso terá ocorrido. Ou seja, como um governo que, segundo o Datafolha, tem 53% de ruim ou péssimo, segundo o IPESP, tem 64% de desaprovação, como um governo nessa situação não propicia, como reação da sociedade, manifestações de maior volume. E a resposta, Felipe, é mais ou menos clara. Essas manifestações, dois objetivos, tinham já as primeiras que foram realizadas há algum tempo atrás, eu estou me referindo às manifestações da oposição, tinham esses dois objetivos. Desde então, mantenho esses objetivos. Quais sejam? Em primeiro lugar, se contrapor a atos, a iniciativas autoritárias do presidente Bolsonaro, ou seja, manifestações de afirmação da democracia, congregando uma frente democrática aí, que agora chegou a 20 partidos. E o segundo objetivo, pressionar, serem manifestações pró-impeachment do presidente. E o que se pode dizer com relação a isso, Felipe, é que a percepção da utilidade dessas manifestações vai diminuindo, ela involui, ou seja, ela diminui ao longo do tempo. Por quê? Tome-se a questão democrática. O presidente Bolsonaro e as manifestações do 7 de setembro despertaram uma grande reação nacional, várias instituições, vários setores da sociedade civil e também entre os políticos, e 2 dias depois o presidente disse praticamente o que afirmou naquelas manifestações. Deu 2 passos atrás e nós devemos lembrar que já há algumas semanas não há reiteração por parte do presidente de atos ou manifestações, digamos, de cunho autoritário. Então, isso esvazia movimentos nessa direção. É como eu digo, a utilidade do protesto, a percepção da utilidade fica reduzida. E com relação ao impeachment, Felipe, nós precisamos lembrar o seguinte: grandes manifestações pró-impeachment de presidentes nós já tivemos no Brasil em 2 momentos, 1992 e 2016. Note, Felipe, que esse calendário, essas datas que eu estou apontando, esses momentos, são 2 anos antes, 2 anos e alguns meses antes das eleições. Agora não, nós estamos exatamente a 1 ano da eleição. E a população, a sociedade, mesmo os que se opõem ao presidente Bolsonaro, percebe algumas coisas. Primeiro, que a chance do processo de impeachment ser iniciado na Câmara é diminutíssima. Todo dia os jornais, os telejornais, você próprio comenta, etc., e outros apresentadores, que o presidente Lira não vai colocar isso em votação em nenhuma hipótese. E, em segundo lugar, a saída de Bolsonaro, para os que desejam isso,
está no horizonte visível, é daqui a um ano. Um processo de impeachment, todo mundo sabe, os brasileiros aprenderam que tomaria meses, praticamente se confundiria com a campanha. Então, o cidadão comum, de forma consciente ou inconsciente, ele reflete o seguinte: olha, o Bolsonaro vai sair no final do ano que vem e vai haver uma eleição em outubro, então daqui a um ano nós vamos resolver essa parada. E é isso que eu digo, a utilidade percebida da presença em manifestações vai decrescendo ao longo do tempo, Felipe. Agora, Lavareda, nos protestos de ontem, eu fiz essa observação aqui na abertura, são mais de 20 partidos. E aí a gente olha ali, a gente vê os sindicatos, as centrais sindicais, PT, PCO, PSB, PCdoB, né, tomaram conta da manifestação. Só que ela era também apoiada pelo DEM, que tem ministros na esplanada dos ministérios, né? E por outros partidos que também estão ali na base do governo, né? O MDB, por exemplo, vota muitas coisas com o governo, também tinha convocado. Essa salada de fruta dos partidos, essa salada de siglas também pode ter prejudicado esses eventos de ontem. Muita gente não querendo se misturar, né, com tanta gente convocando um protesto? Olha, você aponta na direção certa. Eu acho que afora essa salada de legendas partidárias, Brasil, lembrando para o nosso espectador, que tem a maior fragmentação partidária do mundo no parlamento, é um dos problemas do nosso sistema político. Bem, ao lado disso, também tem um outro fator que corre, né, envolvido, relacionado com esse fato, esse fator que você levanta, e também com a questão do calendário, ou seja, a multiplicidade de candidaturas para 2022, já no ano que vem. Então, ou seja, é por isso que eu chamei a atenção, se essas manifestações estivessem sendo desenvolvidas em 2020, e isso não foi possível por conta da pandemia, Felipe, com certeza elas teriam mais chance de colocar mais gente na rua, de ter volumes mais expressivos. Mas nessas circunstâncias é muito difícil. Você vê ainda, reforçando esse aspecto que você colocou, é que a maior liderança política do PT não foi a manifestação Lula. É como se o chefe máximo do partido, da liderança, chamasse as pessoas e dissesse: venham, mas eu não vou, venham que eu não vou. Ou seja, é uma coisa também que desestimula. Você imagina, com certeza, parte dos espectadores nossos viveu isso, né? Os de mais idade, a campanha das diretas, em 1984, a campanha que encheu as praças de São Paulo. Isso equivale à ausência de Lula na manifestação de ontem, equivale a um comício pró-diretas, a campanha das diretas, sem a presença de Ulisses Guimarães, que era o nome mais associado a esse movimento, a essa bandeira naquele momento. Obviamente, isso também desestimula fortemente a presença de um maior número de participantes. E, agora, outro fator também, né, que a gente tem que comentar aqui é o seguinte: quem subiu ao palanque ontem, pré-candidato, por exemplo, à presidência, foi Ciro Gomes, né? Aqui em São Paulo, Haddad estava do lado dele, Manuela Dávila, que concorreu como vice de Haddad, estava do lado dele, outros políticos estavam ao lado. Só que aí Ciro teve parte das pessoas que estavam ali, né, que rejeitaram a fala de Ciro Gomes, ou seja, num momento como esse também não há uma coesão da esquerda. O movimento deixou de ser anti-Bolsonaro ou contra Bolsonaro para já começar a marcar uma disputa interna, né? Em um palanque que estava ali Haddad e Ciro, as pessoas começaram a lembrar que Ciro, lá no segundo turno de 2018, foi viajar para a França, foi para Paris e não estava ao lado de Haddad. Quer dizer, tem esse racha que ainda está mal resolvido aí na oposição, né? E esse racha da oposição, ou esse, digamos, contraditório que existe, e que em certa medida é até natural, mas a gente analisa isso em outro momento, isso é agravado, acentuado por conta da questão do calendário. É para isso que eu estou chamando a atenção a questão do calendário. Essa proximidade
da eleição, ela faz com que sobressaiam os aspectos eleitorais, o interesse eleitoral, o contraditório eleitoral e até as velhas mágoas eleitorais, ou seja, da eleição para caso. Lavaleda, com a tua experiência, te surpreende que com todos esses índices negativos constatados pelas pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro consiga mobilizar tanta gente, já que ele tem ali, 20% a 27%, né, não, até no máximo 34%, né, 66%, né, de rejeição no IPESP, né? Então, ele consiga mobilizar tanta gente, essa força eleitoral, fica cada vez mais evidente esse debate entre ele e Lula, ou aquela pergunta que eu sempre te faço, né? A terceira via, alguém consegue se destacar aí, vocês já conseguem vislumbrar nas pesquisas, para tentar ao menos furar esse bloqueio dos dois, faltando um ano para a eleição? Felipe, vamos, como diria o Jack o Estripador, vamos por partes, vamos dividir pelo menos as duas questões. Perfeito. Primeiro é o seguinte, nós precisamos entender a natureza do bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento, não é um movimento conservador, como os movimentos de direita, ou partidos de direita no Brasil. Ele é um movimento antissistema, ele se contrapõe, né, frontalmente a algumas não, as mais importantes práticas democráticas, e isso tem uma capacidade de mobilizar muito entusiasmo e energia dos seus seguidores, não só no Brasil. Em outros países, você tem movimentos minoritários, ou seja, eles não atingem sequer 40%, muito menos a maioria, 50% ou mais, mas eles são permeados por uma dose de energia, por um drive emocional elevadíssimo. Então, o bolsonarismo é carregado disso. É carregado de muita energia, muita indignação, muita ideologia. A ideologia também suscita isso frequentemente. Lembrar, enfim, Felipe, que os movimentos, entre aspas, revolucionários, à direita ou à esquerda, se você chamar o fascismo também de revolução, por exemplo, eles foram encetados por forças políticas que inicialmente eram minoritárias, assim como o bolchevismo na Rússia, depois deu a União Soviética. Então, isso não nos deve causar muita estranheza. É possível, sim, um quantitativo relativamente reduzido, embora no caso do bolsonarismo não seja tanto, é praticamente 1/4 da população, mas com uma grande dose de entusiasmo, energia, tudo isso sob a sombrinha, sob o guarda-chuva de uma ideologia ali que maneja determinados fatores, determinadas temáticas frequentemente identitárias. É possível, sim, produzir aquelas manifestações. Você imagina o seguinte, o presidente Bolsonaro teve 55% dos votos válidos na eleição de 2018. Agora, mesmo nesse momento, ele tem em torno de em torno de 30% de aprovação. O ótimo e bom dele está em torno de 22% a 23%, mas tem 30% de aprovação. Ele é o presidente da República, ele convoca seus apoiadores para um momento que seria histórico, que seria praticamente uma virada de mesa. Então, foi aquela multidão que nós assistimos nas ruas, sobretudo de Brasília e de São Paulo. Se ele voltar a convocar hoje os seus seguidores, eu desconfio, eu deixo aqui a hipótese de que não haverá uma mobilização tão expressiva, porque muitos daqueles participantes pensaram que estavam vivendo o dia da virada da mesa, o dia da grande transformação, e se sentiram frustrados 2 dias depois com aquela carta à nação e depois a postura do presidente. Essa falando sobre o tamanho das manifestações. Sobre a terceira via, Felipe, há um movimento, é visível pesquisas que há um espaço para a terceira via.
uma candidatura. Quando a gente fala nisso, a gente está dizendo para uma candidatura competitiva de terceira via. Por que uma candidatura competitiva? Uma candidatura que tenha condições de ultrapassar um dos dois contendores, que estão mais fortes hoje, e chegar ao segundo turno. Agora, veja que curioso, que paradoxal. A percepção disso, que aparece a olhos nus na análise das pesquisas, ela é feita, essa apreensão existe por parte dos políticos, das forças políticas. Qual é a decorrência disso? Qual é a consequência disso? A cada dia aparecem novos candidatos pretendendo ocupar essa posição da terceira via. Aparecendo novos candidatos, vários deles vão frequentar o quê? A lista das pesquisas, das questões estimuladas das pesquisas de opinião. Qual é o resultado disso? Mantém-se ou até se amplia a fragmentação aparente, a fragmentação visível nas pesquisas desse campo. Ou seja, qual é o paradoxo? É que quanto mais se materializa o espaço para a terceira via, mais a fragmentação dos pré-candidatos desse campo, como que dificulta, para não dizer inviabiliza, a terceira via. Mas ainda há tempo, vamos ver qual é a consequência de um grande trabalho de coordenação. Coordenação, a gente quer dizer articulação desses partidos que compõem esse espaço do espectro político e ideológico nosso, para conseguirem, para nós verificarmos se vão conseguir se unir em torno de um candidato ou de uma candidata de fato competitivo, Felipe. O Brasil vai viver uma experiência que não é inédita, mas é rara. Né? Eu vou lembrar apenas do PMDB lá com Newton Cardoso, Ulisses Guimarães, Iris Rezende, aquela disputa lá de 89 que ungiu Ulisses Guimarães como candidato do partido, né? E depois foi derrotado por Collor, como uma prévia do partido. Nesse ano tem o PSDB, porque o mesmo PSDB ungiu Fernando Henrique, ungiu José Serra, ungiu Geraldo Alckmin, né? Nunca teve. O PDT sai de Brizola, passa por outros, chega Garotinho, agora chega Ciro. O PT, Lula sempre foi o ungido, quando Lula estava preso, quem foi ungido foi por ele, Haddad. O Brasil não tem essa tradição dos partidos escolherem, fazem ali um movimento ou outro, mas não é do tamanho do que o PSDB está fazendo agora. É uma experiência que pode mudar? Você acredita que isso pode alavancar o partido? Esse debate nos próximos dias, e faltam aí pouco mais de 30 dias, né, para essa decisão dos tucanos, entre Arthur Vigílio, Eduardo Leite e João Dória, pode, de alguma forma, catapultar um deles para esse debate ou não? Né? Teremos apenas mais um candidato, aí sim, de forma oficial, concorrendo, aí, tentando ser a terceira via? Olha, Felipe, em primeiro lugar, a gente deve reconhecer, nós devemos reconhecer que é muito importante essa iniciativa dos tucanos. Fazendo essa prévia, infelizmente no Brasil, as prévias, as primárias não estão inseridas na nossa legislação eleitoral, o que equivale a dizer, não são obrigatórias, como em outros países. Nós temos prévias hoje nos Estados Unidos, temos na Argentina, temos para alguns partidos na França também, etc. Isso é absolutamente salutar, isso é um espaço, uma grande janela de participação dos eleitores no processo de seleção dos candidatos, para os candidatos não serem frutos apenas de conciliábulos, né, de articulações de cúpula, da elite do partido, etc. e tal, dos caciques tradicionais das legendas. Isso oxigena o processo, isso aumenta a taxa de participação da sociedade no processo eleitoral. É o momento, é o fulcro, o elemento mais importante da democracia, né, do regime democrático que nós temos, felizmente, hoje no Brasil. Então, em primeiro lugar, prévia é super importante. Agora, veja, nós prévia no PSDB, os filiados, os parlamentares vão escolher um candidato, mas isso não deve impedir o PSDB de dialogar com as outras legendas, porque essa prévia é circunscrita a dois nomes, três nomes. O nome do ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, e os nomes principais que têm mais visibilidade, João Dória, governador de São Paulo, e o Eduardo Leite.
qualquer que seja o resultado, vai ser muito importante o partido definir, né, um pré-candidato que surge desse processo. Agora, também será importante que qualquer deles escolhido tenha condições de se sentar à mesa com os demais candidatos de outros partidos, fazerem uma avaliação, porque uma coisa é certa: se todos os pré-candidatos do campo da chamada terceira via hoje, do campo autodenominado centro democrático, que postulam ocupar essa vaga chamada desse espaço terceira via, se todos eles forem candidatos, ninguém irá a lugar nenhum. E a eleição vai correr em torno dos dois candidatos que lideram as pesquisas até o momento e o terceiro colocado, que na verdade é Ciro Gomes, que na verdade é uma terceira via do centro-esquerda, Felipe. É importante nós lembrarmos que esses nomes do DEM, do PSD, ou seja, eu estou falando de Mandetta, o nome do governador Caiado também, que é lembrado nesse campo, Rodrigo Pacheco e outros, João Dória, Eduardo Leite, são nomes do centro-direita. A centro-esquerda, até agora, a postulação em terceira via é a do ex-ministro Ciro Gomes, que continua e não está sendo questionada nem disputada no interior do seu partido. Então, isso é muito bom, mas esses candidatos todos vão precisar se entender, senão não haverá espaço para essa candidatura. Querido, sempre bom te ouvir aqui. Obrigado aí por conversar conosco nesse domingo. Só quero lembrar que Mandetta é um entrevistado do Canal Livre, daqui a pouco às 8 da noite aqui no Band News TV. E, é claro, política é o que vai permear aí todo o programa. Uma excelente noite para você. Boa noite também para você, Felipe, e para os espectadores nossos.